Primeiramente, bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho do nosso processo de criação. Então, a gente tem, inclusive, uma gerente de produtos que faz parte do meu departamento, que está em feira essa semana, está numa feira da Espanha, e na semana que vem ela estará na Cersai, que é a maior feira de revestimentos cerâmicos do mundo, a principal, né? Bom, a gente começa, antes de tudo, de pensar num novo produto, num novo conceito, a gente faz uma pesquisa de mercado, então, no consumidor e da concorrência. Então, o que a nossa concorrência está fazendo e o que o consumidor está pedindo. Então, um exemplo aqui é, por exemplo, quando muitos dos consumidores, quando chegam nas lojas, um home center da vida, e pede um produto, ele não fala uma marca de revestimento, de piso. Alguém sabe me falar uma marca de piso e revestimentos aqui? Muito bem. É uma boa. Exatamente, é uma marca. Mas, assim, a maioria das pessoas não conseguem falar, elas falam como se porcelanato fosse uma marca. Então, eu fiz uma pesquisa já, e então, desde pedreiros até pessoas que estão construindo ou reformando, elas não sabem falar uma marca específica. Elas comentam, olha, eu vou comprar, se eu for reformar, eu vou comprar porcelanato, essa marca é boa. E, na verdade, não é uma marca. Então, essa foi uma das coisas que a gente já percebeu numa pesquisa que a gente fez. Então, essa é a primeira pesquisa que a gente faz, o que está acontecendo no mercado, por onde o consumidor está caminhando. Nossa segunda pesquisa é de identificação de tendências. Então, se a gente identificou que porcelanato é uma tendência, vamos ver se a gente consegue fazer esse porcelanato aqui. Aí a gente passa para a terceira fase. A nossa fábrica, o que a gente tem hoje, dá conta de fazer porcelanato? A gente descobriu que dava. Então, agora, estou dando uma notícia super fresquinha. Há um mês atrás, a gente decidiu começar a fabricar porcelanatos via seca, na indústria aqui de Cordeirópolis, que é onde a gente fica, que é em Cefra, que é a empresa sede. Então, todos os equipamentos que a gente tinha, a gente poderia fabricar o porcelanato de primeira geração que a gente fala. Bom, aí entra o estudo de cores. Qual que é o Pantone do momento, que é o rosinha claro com azulzinho desse ano. A gente tem a possibilidade de reproduzir isso no piso? A nossa máquina HD pode fazer isso? A gente tem essa cor disponível ou não? Não dá para chegar no rosinha, não dá para chegar no azul. Vamos ver o que a gente consegue fazer para poder acompanhar a tendência do mercado. Nesse quinto processo, na etapa, a gente pega e vê a validação desse piso. Então, a gente faz a semi-industrial que a gente fala. Então, a gente produz uma quantidade de pisos restrita, e aí, para poder ver se funcionou ou não, a gente faz os testes de absorção de água, por exemplo, que é um dos fatores, o principal fator do porcelanato. Deu absorção de água menos 0,5%? Deu. Então tá bom. Como que ficou, enfim, a impressão? Ficou ótimo? Joia. Então, a gente manda para os testes, fica joia, vamos produzir. Aí a gente vai para a produção. Então, é basicamente a pesquisa que a gente faz antes de lançar um produto novo e diferente no mercado. O nosso processo de fabricação é seleção da matéria-prima. Então, a gente tem a mineração a 2,5 km da nossa fábrica aqui da Encefra, né, que é pertinho aqui do interior. Então, é 2,5 km lá de Cordeirópolis mesmo, na mesma cidade. A gente faz a extração, vai para a moagem, prensa, vai para a secagem, passa pela esmaltação, depois queima e depois inspeção e embalagem. Os nossos produtos não são de barro, e sim de argilas e rochas. Muitos de vocês, pode ser que quando vocês vão se deparar isso alguma vez na vida, talvez, ou algum familiar também, vai chegar numa loja e falar, não compra esse piso não, porque esse piso aqui é de barro, viu? Essa Encefra aqui faz piso de barro. Não tem nada a ver.
Nosso produto não é de barro, tá? Então, eles são feitos de argilas e rochas. Por que falam que é de barro? A nossa massa é vermelha. Então, por conta da região mesmo. Então, a extração da argila vermelha é muito presente aqui no polo industrial aqui de Santa Gertrudes, que a gente fala aqui no interior de São Paulo. Então, é mais fácil para a gente, como está ao nosso redor, extrair a massa argila, que tem a presença de óxido de ferro, que é somente essa a diferença. Por que é vermelho? Porque é barro? Não. A diferença é porque é vermelha porque tem óxido de ferro. Ponto. Tá? A massa branca ela tem outros componentes e por isso até torna-se mais cara, porque uma empresa vai ter que pegar uma argila daqui, outra coisinha dali, a logística fica até mais cara. Esse é um dos motivos de a argila branca ser mais cara também. Além de que, aqui no Brasil, quando a argila é branca, eles fazem só o processo atomizado, que não é o nosso caso. Bom, algumas tendências, eu vou comentar sobre algumas feiras as principais feiras que a gente tem ao redor do mundo. Então, a gente tem a de Milão, que é essa Salone, e a Milão Design Week, que são feiras de mobiliários, acessórios para interiores e design em geral. São feiras que ditam tendências. Então, a gente pode ver muitas designs diferentes. Então, eles trabalham muito, por exemplo, com círculos, coisas diferentes, cores, coisas que antes era tudo muito mais sóbrio, muito mais monocromático. Essa até é desse ano, tá? A Cersai, que acontece na semana que vem. Então, a Cersai, ela dita padrões de consumo e comportamento, tendências da moda, design, tecnologia, mobiliário, publicações e notícias. Uma feira super importante, inclusive a mais importante para o nosso setor. Aqui estão alguns exemplos do que será visto lá na semana que vem. A gente já recebe algumas coisinhas antes de algumas empresas que vão expor lá. Em Paris, na França, a gente tem a Maison et Objet, a Paris Design Week, que também dita conceitos, comportamento, tendências de design, materiais, estética, mobiliário. E a gente pode ver também coisas bastante diferentes. Esse aqui é até um exemplo era um lugar que tem vários luminários assim, e é que tem uma pessoa só, mas as pessoas vão andando e vai apagando e fica só aceso onde a pessoa está caminhando. Então dá para você ver o efeito quando tem bastante gente. Em Londres, no Reino Unido, a gente tem a 100% Design e a London Design Week, que dita também padrões de consumo, comportamento, tendências de moda, materiais, mobiliário. E também a gente pode ver muita cor, né? O ano passado era bastante sóbrio, bastante monocromático. Por exemplo, a gente tinha exatamente esse corredor aqui. E ele não era colorido assim. Então, eles colocaram muita cor, muita coisa diferente. Eles estão usando bastante e trazem muito da natureza. Bom, Pantone, como eu comentei, que todo ano é uma referência mundial. As empresas, elas adotam isso, tanto no setor da moda, tecnologia, enfim. E todo ano tem uma cor diferente. Esses são alguns exemplos também de tonalidades. Então, esse aqui é mais para um rosinha. Esse segundo, trazendo bastante da natureza também, a pedra, mas sempre com um tom diferente. Então, a gente vê o verde, a água. O terceiro, mais a questão do invisível. Aquela questão de você não tocar, uma coisa meio... E o terceiro, que é uns tons mais de primavera mesmo, verde, laranja, são as cores desse ano.
Eu vou comentar um pouquinho do nosso grupo. Então, eu comentei da Encefra, que fica aqui no interior de São Paulo. A gente está no mercado desde 71. Completamos 45 anos esse ano. E aí, a gente tem a Encenora Tecnogres, que ficam na Bahia. A Água Branca é a mineradora que eu comentei, que fica a 2,5 km da Encefra, tá? Então, em 71, a gente começou a fabricar telhas. Inclusive, o senhor Valdemar Fragnani, fundador, foi um dos pioneiros a fabricar telhas coloridas aqui no Brasil. E aí, em 89, como um visionário sempre pensando à frente, ele decidiu começar a fabricar pisos e revestimentos cerâmicos esmaltados. E daí, em 2004, a gente inaugurou a Encenor, na Bahia, primeira unidade fabricando via seca também, processo. E em 2007, a Tecnogres, que já com conceito diferenciado de via úmida. A Encefra, ela tem 6 linhas, então ela é a maior unidade do grupo, fabricando 40 milhões de metros quadrados ano. A Encenor, 24 milhões de metros quadrados ano, e a Tecnogres, 7 milhões de metros quadrados ano. Então, juntos, nós somos o 5º maior produtor cerâmico da América Latina hoje. Desculpa, do mundo, e primeiro da América Latina hoje, segundo a revista Ceramic World Review, uma revista italiana. Esses são alguns prêmios que a gente ganhou, fomos reconhecidos. Então, em 2009, como a 12º maior produtor de revestimentos cerâmicos do mundo e do Brasil. Em 2010, nós ganhamos o prêmio regional da sua série de design. Em 2011, Cerâmica do Ano, pela revista Mundo Cerâmico. Em 2013, Prêmio Nacional Aspasérie Design, menção honrosa. Em 2014, 5º maior produtor de revestimento cerâmico do mundo e maior do Brasil. O ano passado, fomos contemplados com o selo verde. É uma pesquisa realizada pelo CONAMA, IBAMA, CETESB, entre outras prefeituras estaduais e municipais. E aí, bom, nossas especialidades dos nossos produtos, a gente tem para interno, tanto para interno, ambientes internos, ambientes externos, ambientes comerciais e ambientes industriais também. Então, hoje, a gente atende tudo que o mercado precisa, né? Vou comentar um pouquinho na Encefra. Então, a gente tem a linha original, que é a linha nossa mais antiga, que o processo ainda era de serigráfica, então o rolo. A linha técnica, que é uma linha 100% impermeável, tem facilidade de corte, produtos conforme a norma 15575, especificamente para construtoras. Hoje nós somos o maior fornecedor de pisos e revestimentos cerâmicos para construtoras aqui no Brasil. A linha design, que foi uma linha pensada mais fora da caixinha na época, que foi criada, então mais colorida, tem mais efeito, tem mais brilho. E a linha HD, que é fabricada pela tecnologia HD, então são máquinas que, se por um acaso, vou dar um exemplo, se a gente tirar uma foto nossa aqui agora, se eu mandar para lá, a gente consegue imprimir a nossa foto no piso. Então, é uma tecnologia totalmente diferente. No mercado, a maioria das empresas tem hoje. Então, a gente consegue ousar bastante e trazer muito mais o real para dentro da empresa e utilizar a variação de faces, etc. E aí, agora, o In-House Porcelanatos, que é uma marca que a gente já tinha, a gente já fabricava e voltou a fabricar agora. É um porcelanato via seca, que une sustentabilidade e elegância. Ele é um produto 30% mais econômico comparado ao processo tradicional de porcelanato.
Esse é um videozinho. Inhalte Porcelanatos. Da união de sustentabilidade e elegância, nasce um novo conceito de porcelanato. O grupo Fragnani relança a marca Inhalte Porcelanatos. Fabricados por uma empresa conceituada e de tradição, os porcelanatos são produzidos com a mais alta tecnologia do segmento, por um processo mais sustentável do que os tradicionais, pois consomem menos energia térmica, 65% menos água, 30% menos gás natural e emite menos 30% de CO2. A composição química dos porcelanatos Inhalte é resultado de muita pesquisa a fim de obter a melhor receita para fazer o produto. Este composto conta com a presença de óxido de ferro, responsável pela cor avermelhada da massa, a qual atende todas as características mecânicas, físicas e químicas necessárias na obtenção de um produto resistente e durável. Os porcelanatos Inhalte reúnem inúmeras vantagens, pois são esmaltados, retificados, trazem um acabamento impecável com impressão HD e apresentam maior resistência ao impacto. Todo o cuidado na fabricação resulta em uma instalação mais uniforme e alinhada. Considerando ainda o tamanho da junta mínima do rejunte de 2 mm, característica que proporciona um acabamento regular sem a necessidade de retoques, de fácil limpeza e manutenção. Os designers versáteis têm como integrar qualquer ambiente de uma casa, apartamento e estabelecimentos comerciais. Pense no seu bem-estar, pense nos porcelanatos Inhalte. Só comentar um pouquinho de variação de faces. Na linha HD, a gente compra um lenço grande, então vamos pensar que é um mármore gigante. Então, a gente tem variação de desenhos no mesmo piso. Isso vocês encontram bastante também. É o que mais tem hoje. O propósito disso é trazer mais realidade para o desenho que a gente quer. Então, a gente quer imitar um mármore calacata, por exemplo, o piso não vai ser igualzinho ao outro, ele vai formar desenhos, não são uniformes, mas para representar mesmo a maior natureza, a realidade da natureza mesmo. Então, a gente tem vários tipos de variação. Aqui até um exemplo. Eu vou finalizar, porque falei meio rápido, mas espero que vocês tenham entendido. Mas é basicamente isso mesmo. Vou finalizar aqui, senão não tem mais coisa. Obrigada.